Olá, meus valentes e consagrados do Senhor. Animados em Cristo? Olha só o cuidado do bom pastor Jesus que educa suas ovelhas. Jesus é aquele que alimenta o espírito e até o corpo, mas o faz educando os que têm fome. Esse riquíssimo cenário do texto de Mateus 14, do 13 ao 21, revela para a gente a fenomenologia da multiplicação dos pães e dos peixes. No primeiro olhar, é preciso um pouco de atenção em dois elementos que mostram esse fenômeno. Primeiro, há peixes, que são elementos da criação direta da voz de Deus dizendo haja, e houve peixes. Ele criou peixes. Mas há também o elemento do pão, que não é criação direta da voz de Deus. Deus não disse haja pão. Deus criou o trigo. O pão já é uma intervenção humana, uma participação do ser humano, trabalhando e transformando trigo em pão. É trabalho, entende? Não é mágica, é trabalho. Aqui há uma clara vontade de Deus em fazer do homem um participante do que ele estava para fazer. A compaixão que ele estava sentindo teria que ser entendida e praticada pelos 12 discípulos. Dá trabalho ter compaixão, gente. Na semana passada, nós vimos que Jesus não tinha uma proposta de fazer o milagre a partir do nada como matéria-prima. Mas Jesus pede alguma coisa já existente. A partir do que eles tivessem nas mãos é que Jesus operaria. Por isso Jesus os provoca: dai-lhes vós mesmos de comer. Só que os limites estão postos. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Maravilha! Vamos começar com isso. Essa será a matéria-prima desse milagre. O peixe que eu criei, o impossível, e o pão que alguém trabalhou, o possível. Não vou transformar pedras em pães, isso é proposta do diabo. Não vou fazer aparecer comida do nada. Eu quero vocês participando, ofertando primeiramente o coração envolvido de vocês. Que professor espetacular esse Jesus, não é? Olha, queridos, nós vivemos numa época em que a sugestão do diabo no coração das pessoas é a preguiça, a indolência espiritual, que é uma moleza, uma apatia, uma falta de vontade de agir. É mais simples e mais fácil esperar que Deus seja um mágico qualquer, aquele que tira da cartola o tal coelho. O Deus que faz aparecer do nada alguma coisa. As pessoas querem milagres do nada, sem envolvimento pessoal, sem precisar trabalhar, estudar, se habilitar, treinar. Muitos desejam um Deus que tem que ser mágico, para mostrar que Ele é Deus, para provar que Ele é todo-poderoso, para revelar que não existem impossíveis para Ele. Ora, claro que não existem. Ele é Deus, poxa. E precisa mostrar e provar algum atributo para alguém? Convencer alguém? O sonho de muitos é de um Deus exibicionista. Deus que provoca espantos. Um Deus sabotador das coisas naturais. Afinal, Deus tem que ser em todo tempo sobrenatural, senão ele não é Deus. Aí aparece aqui Jesus usando meios naturais para operar o sobrenatural. E podem notar nesse texto, queridos, e nos textos paralelos, que o pão vai sendo partido nas mãos de Jesus. Aí aparece Jesus usando meios naturais para operar o sobrenatural. E podem notar nesse texto aqui, e também nos paralelos, que o pão vai sendo partido nas mãos de Jesus. E o milagre não é muito notado pelas pessoas. Jesus sutilmente vai partindo e entregando para os discípulos.
e mais pão vai surgindo da mão dele, porque sempre havia 5 pães. Desses 5 pães é que vai surgindo mais e mais. Não apareceu ali uma montanha de pães, um container cheio de pães. Não, não. Simplesmente ele ia partindo e levando, partindo e levando. Não houve milagre de tonelada de pães, só havia 5 pães. Tirava um pedaço e o pão crescia, tirava outro pedaço e continuava crescendo. Se parasse de tirar pedaços, o pão parava de produzir mais. Jesus não deu oportunidade para as pessoas enxergarem mágica na hora, para tirar deles a chance de que espetáculo maravilhoso. Não, 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 não. O alimento simplesmente ia chegando nos grupos de 50 e de 100, e eles iam comendo, sem notar onde estava ocorrendo a multiplicação. E os discípulos não começaram ali um culto de exaltação ao milagre. Não tem palco, gente. Não tem microfone anunciando, nem pregador do dia fazendo o marketing do momento. Não. Eles simplesmente pegavam o pão que saía das mãos de Jesus e iam distribuir para cada mão estendida, os que estavam famintos. Os discípulos estão envolvidos com a compaixão. Onde é que está o show da fé aqui? Onde está aqui a grande sexta-feira do milagre santo do intestino exposto? Não tem. Percebam, queridos, o modelo da ceia do Senhor. Pegou os elementos e, tendo dado graça, partiu e mandou distribuir nos grupos de 50 e de 100. Mas deixa eu abrir aqui um parêntese. Milagre de multiplicação dos pães ocorreu por 2 vezes na Bíblia. Só 2 vezes. Essa de Mateus 14 e outra em Mateus 15. Somente 2 vezes, como socorro mesmo. Não foi para criar uma cultura de famintos, satisfeitos e acomodados na refeição diária. Não, não, não. Socorro é um evento esporádico de combate à miséria e à morte de famintos, mas não é a institucionalização da cultura de manutenção de preguiçosos e gente viciada em pedir comida cotidianamente. A palavra de Deus combate essa cultura dos aproveitadores, dos encostados e dos preguiçosos, os que transferem a responsabilidade dele para os outros. É preciso então saber distinguir pessoas pobres e necessitadas em contraste com pessoas com espírito malandro e preguiçoso. É precisamente isso que disse o Paulo lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Uma orientação para exortar as pessoas a trabalharem e não viverem às custas dos outros, reforçando a importância da responsabilidade pessoal no sustento próprio. Espera aí, não quer trabalhar? De jeito nenhum. Pode não haver emprego, porque emprego para todo mundo nunca houve mesmo, mas trabalho tem sim, ainda que seja dignamente por um prato de comida. Vimos na semana passada a diferença entre o dó e a pena, em contraste com a misericórdia e a compaixão. Hoje nós vemos o contraste entre o socorro e a manutenção da cultura de parasitas e preguiçosos. Essa cultura de dependência que usa dos sentimentos do dó e da pena pode alimentar e sugerir o espírito da sanguessuga. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, lá em Provérbios 30, 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá e Dá, ou me dá, indicando um desejo insaciável
E o texto continua dizendo que há 3 coisas que nunca se satisfazem e 4 que nunca dizem basta: a sepultura, a mulher estéril, a terra seca que precisa sempre de água e o fogo que nunca se apaga. Percebam, queridos, que a cultura desse me dá, adoeceu o povo de tal forma que lá em João 6, 24 ao 26, Jesus percebeu que a multidão o seguia não porque tinham entendido os sinais que ele fazia, mas porque tinham se fartado do pão que ele multiplicou para eles. Jesus os mandou embora e não multiplicou mais pães. Jesus lhes disse que eles deveriam buscar mais do que o pão material, pois o verdadeiro alimento é o que vem do céu. Mas espera aí, mano. Pão não cai do céu? A palavra de Deus diz diversas vezes que as promessas, as bênçãos do Senhor está no trabalho das mãos do trabalhador também. Daquele que cumpre as suas obrigações pessoais consigo mesmo e com a sua família. É por isso que Jesus não realizou outro milagre ou multiplicação ali, pois o povo estava atrás da mágica dele. Queriam apenas a satisfação física do pão e não pelo entendimento espiritual que Jesus queria ensinar ao povo. Para findar aqui, uma outra lição maravilhosa brota desse texto aqui extraordinário. No final sobram 12 cestos cheios. Por que 12 e não 10 ou 3 cestos? A lição imediata era para os 12 discípulos, 12 cestos, cada um com seu cesto cheio. Eles nunca ficariam com cestos vazios de pedaços multiplicados em suas próprias vidas, para cumprirem o seu chamado pessoal do dai vós mesmos de comer a eles. Mas percebam que não sobrou um pão inteiro sequer, sobraram somente cestos cheios de pedaços. Por quê? Lembra da ceia? O pão abençoado é o pão inteiro, que é partido e que se distribui. No milagre de Jesus, ninguém fica com pão inteiro. Pão inteiro ofende a dignidade do pão, que precisa ser agradecido e partido sempre. Entendido isso, queridos? Compreendido está o que é compaixão. Os 12 aprenderam na prática esta parte da cartilha do reino e passaram por essa lição com louvor. Aleluia. Deus os abençoe.